Você já tentou de tudo, empurrou portas, buscou respostas, lutou para manter o controle, mas nada parece se encaixar. Já aconteceu com você que, por mais que se esforce, as coisas simplesmente não saem como esperava? Nós nos agarramos a planos, a tempos, a ideias que acreditamos ser corretas, sem perceber que muitas vezes estamos forçando aquilo que Deus nunca quis para nós. E é aí que nos frustramos, onde o desgaste rouba a nossa paz e nos enche de perguntas. Ao longo desta mensagem, vamos descobrir juntos por que soltar o controle e confiar em Deus não é perder, mas ganhar. Antes de começar, quero que faça algo comigo. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti, não quero forçar nada, quero o que vem de Ti. Deixe isso como uma declaração de fé. Vamos começar. Número 1. Soltar o passado e abrir-se ao novo que Deus está fazendo. Já aconteceu com você de carregar lembranças que te perseguem mesmo quando tenta avançar? Às vezes ficamos presos a momentos que já não nos acrescentam, mas continuam ocupando espaço na nossa mente e no nosso coração. Perceba que Deus, por meio de Isaías 43, nos convida a soltar essa bagagem que carregamos nas costas e a nos preparar para o novo que Ele está fazendo. Ele diz: esqueçam as coisas passadas, não vivam no passado. Vou fazer algo novo. Já está acontecendo, vocês não percebem? E é que, mesmo que você não veja de imediato, o Senhor está abrindo caminhos no meio do seu deserto pessoal. Imagine essa cena. Um deserto árido, sem sombra, sem refúgio. Você se sente seco, sem forças e com o peso do que ontem deu errado rondando sua mente. Mas justamente ali, nesse panorama de solidão, Deus faz brotar um caminho. Parece quase impossível, não é? No entanto, Ele promete que não estamos destinados a viver estagnados nos fracassos do passado. Pelo contrário, Ele nos diz para abrirmos os olhos, porque a renovação já começou. Não te conforta saber que, nos momentos em que você achava que tudo estava perdido, o Senhor pode fazer surgir rios onde antes só havia seca? Deixe-me te dizer algo. Soltar nem sempre é fácil. Nos apegamos ao que conhecemos, mesmo que doa, por medo do desconhecido. Mas essa resistência pode impedir que vejamos a obra fresca de Deus na nossa vida. E se hoje você decidisse olhar para sua história com outros olhos? Talvez haja feridas a serem curadas, pessoas que você precisa perdoar e situações que já não vale a pena continuar carregando. Não se trata de ignorar suas experiências passadas, mas de se libertar daquilo que não te permite avançar. Quando você decide dar esse passo de fé, está dizendo: Senhor, confio que Tu sabes o que fazes e confio nesse caminho que só Tu podes abrir. Pense um pouco no que acontece quando guardamos rancor ou dor no coração. É como carregar uma mochila cheia de pedras enquanto tenta caminhar pela vida. Você acha que conseguirá avançar com leveza assim? O versículo nos lembra que Deus quer renovar não apenas nossa situação, mas também nosso interior. Às vezes, a única forma de permitir que brote um rio de esperança é deixar espaço na alma para que o novo entre, reconhecendo que o velho já cumpriu seu propósito. Eu sei que às vezes ficamos desesperados, esperando respostas imediatas, mas as bênçãos de Deus costumam chegar no momento certo, nem antes nem depois. Repare que o profeta Isaías deixa isso claro. Já está acontecendo. Significa que não é um futuro distante nem uma promessa abstrata. É algo presente que podemos perceber se estivermos atentos. Quando você olha ao redor com os olhos da fé, descobre que sempre há um pequeno raio de luz, uma oportunidade, um instante de graça que te indica por onde continuar caminhando. Deixe-me te fazer um convite. Todas as manhãs, tire um instante para reler Isaías 43 e conversar com Deus. Diga: Senhor, abro meu coração para o novo que estás fazendo na minha vida. Eu te entrego o meu passado e confio nas tuas promessas.
Não tente forçar resultados, porque a graça flui no tempo perfeito. Se sentir dificuldade, não desanime. O deserto não é para sempre, e os rios que Deus promete podem te surpreender quando você menos esperar. Hoje, você pode dar o primeiro passo rumo à terra fértil que Ele preparou para você, deixando para trás os velhos medos e abraçando a novidade do Espírito que deseja renovar seu ser. Assim, pouco a pouco, você vai descobrindo que, de fato, Deus está abrindo caminhos no deserto da sua vida. Número 2. Cada coisa em seu momento. Não se adiante nem se atrase. A vida se move em ciclos. Há momentos de avanço e momentos de pausa. Tempos de semeadura e tempos de colheita, dias de alegria e dias de prova. Mas o que muitas vezes nos custa aceitar é que não podemos acelerar nem atrasar esses processos. Queremos que as coisas aconteçam já, que os resultados cheguem quando nós queremos, que Deus responda às nossas orações no nosso tempo. No entanto, Eclesiastes 3:1 nos lembra uma verdade imutável. Tudo tem seu momento oportuno. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é apenas uma frase bonita, é uma realidade que, se aprendermos a abraçar, nos trará paz em vez de ansiedade. Deus desenhou a vida com um ritmo perfeito. Assim como as estações do ano mudam sem que ninguém as apresse, nossas estações pessoais também têm um tempo específico. Você não pode forçar a primavera em pleno inverno, nem antecipar a colheita quando a semente ainda está germinando. Mas quantas vezes nos impacientamos quando sentimos que algo demora a chegar? Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mudanças visíveis. E quando isso não acontece, nos frustramos, nos enchemos de dúvidas e até nos perguntamos se Deus realmente está agindo. O problema é que vivemos em um mundo que nos acostumou à imediatidade. Queremos resultados instantâneos, evitamos processos longos, buscamos atalhos para tudo. Mas na vida espiritual e no crescimento pessoal, não há atalhos. Você não pode se tornar uma pessoa madura da noite para o dia. Não pode receber grandes bênçãos sem antes ter passado pela preparação necessária. Forçar um processo que ainda não está pronto só trará decepção. Assim como uma fruta verde não tem o mesmo sabor de uma madura, as bênçãos fora do seu tempo podem não trazer a satisfação que esperávamos. Esperar em Deus não significa cruzar os braços, mas aprender a se mover no ritmo dele. Há momentos em que Deus nos chama para avançar, agir e tomar decisões corajosas. Mas também há momentos em que Ele nos pede para parar, confiar e permitir que Ele opere no tempo certo. O desafio está em discernir a diferença, porque às vezes achamos que estamos esperando em Deus, quando na verdade estamos paralisados pelo medo. E outras vezes acreditamos que estamos dando passos de fé, quando na verdade estamos forçando algo que ainda não está pronto. Tudo na vida tem seu ciclo, e quando entendemos isso, deixamos de nos comparar com os outros. Nem todos estão na mesma etapa. Alguns estão no tempo de semear, outros no tempo de colher, e está tudo bem. Você não pode medir o seu progresso pelo relógio de outra pessoa. Deus tem um plano único para cada um, e quando você confia nisso, deixa de viver sob a pressão de querer alcançar o que os outros têm. Também é importante lembrar que as provas não duram para sempre. Assim como há temporadas de dificuldade, também há temporadas de restauração. Nada nesta vida é permanente, nem a dor, nem a espera. Se você está passando por um momento difícil, tenha certeza de que não será assim para sempre. Deus tem um tempo determinado para cada coisa, e sua fidelidade não muda. Assim como o sol sempre volta a brilhar depois da noite mais escura, também chegará o tempo de resposta para a sua vida. A chave está em aprender a valorizar cada etapa. Não apenas a meta, mas também o caminho. Há lições que só se aprendem na espera. Há bênçãos que só se recebem quando fomos preparados para elas. Então, em vez de lutar contra o tempo, comece a abraçá-lo.
Pergunte-se: o que Deus quer me ensinar nesta temporada? Como posso crescer neste processo? Foque no que você pode aprender hoje, no que Deus está fazendo neste momento, e não apenas naquilo que você espera que aconteça amanhã. Número 3. Primeiro Deus, o resto virá por acréscimo. A vida está cheia de preocupações. Nos inquietamos com o dinheiro, o trabalho, a família, a saúde, o futuro. Queremos estabilidade, segurança, respostas rápidas. Jesus sabia disso e, por isso, em Mateus 6, falou diretamente sobre essas ansiedades. Mas em vez de nos dizer para nos concentrarmos mais em como resolver nossos problemas, ele nos deu uma chave poderosa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6. É um princípio que muda a perspectiva de tudo. Jesus nos diz que, em vez de nos tornarmos obsessivos pelo material, coloquemos Deus em primeiro lugar e confiemos que Ele suprirá o que precisamos. Colocar Deus em primeiro lugar não significa ignorar nossas responsabilidades nem descuidar do cotidiano. Significa entender que, quando Ele ocupa o centro da nossa vida, todo o resto encontra o seu lugar. Às vezes nos preocupamos tanto com o material que esquecemos o mais importante. Nos esforçamos para conseguir estabilidade, alcançar metas, conquistar sucesso e, no caminho, deixamos Deus em segundo plano. E quando isso acontece, terminamos esgotados, frustrados e com a sensação de que, mesmo tendo tudo, algo ainda falta. Jesus nos chama a mudar o foco. Em vez de viver ansiosos pelo que nos falta, Ele nos convida a confiar que Deus é nosso provedor. Isso não significa que tudo será fácil ou que não haverá desafios, mas significa que quando caminhamos com Deus, Ele cuida do restante. Quando buscamos Sua presença, Sua vontade, Sua justiça, as bênçãos chegam como consequência natural. Não porque Deus seja um gênio da lâmpada que concede desejos, mas porque quando Ele está em primeiro lugar, nossas prioridades mudam e passamos a ver a vida pela sua perspectiva. Muita gente vive sob estresse constante porque acredita que tudo depende de seu próprio esforço. Mas Jesus nos diz: não se desgaste correndo atrás do material. Confie em mim e eu cuidarei do resto. Isso não significa ser passivo nem esperar que tudo caia do céu, mas fazer nossa parte com a certeza de que Deus cuida de nós. Há portas que se abrem quando caminhamos na sua vontade, oportunidades que chegam sem que precisemos procurá-las, provisão que aparece quando menos esperamos, porque quando nossa prioridade é Deus, Ele se encarrega dos detalhes. Buscar o reino de Deus significa viver conforme sua vontade, refletir seu amor, sua justiça, sua verdade. Não é apenas ir à igreja ou ler a Bíblia de vez em quando. É fazer de Deus o fundamento de cada área da vida. É tomar decisões alinhadas aos seus princípios, confiar na sua direção, depender da sua provisão, e quando fazemos isso, deixamos de ver o material como meta principal e passamos a vê-lo pelo que realmente é: acréscimo. A grande pergunta é: onde estão suas prioridades? Às vezes Deus não é o centro, mas apenas um acessório na nossa rotina. Damos tempo a Ele só quando sobra. Buscamos sua presença apenas quando temos problemas. Colocamos Deus em segundo lugar enquanto corremos atrás dos nossos próprios planos. Mas Jesus nos diz: primeiro o reino, depois o resto. Se sua energia, seu esforço, seu foco estão em Deus, você pode descansar sabendo que tudo o mais virá no tempo certo. Não busque a Deus apenas para receber bênçãos. Busque-o porque o ama, porque reconhece que sem Ele nada faz sentido. E quando o coloca em primeiro lugar, você verá como as preocupações perdem peso, como a ansiedade se desfaz, como as respostas chegam sem você precisar forçá-las. Não porque tudo será perfeito, mas porque confiar em Deus traz paz, estabilidade e a certeza de que Ele cuida de seus filhos. Hoje te encorajo a fazer um exercício. Pergunte-se: o que é o primeiro na minha vida?
Em que invisto mais tempo e esforço? Se a resposta não for Deus, é hora de fazer ajustes. Dedique tempo à sua presença, alimente-se da sua palavra, entregue-lhe suas preocupações em oração e repita esta declaração: Senhor, coloco-te em primeiro lugar. Confio que suprirás minhas necessidades e guiarás minha vida segundo o teu propósito. Quando você fizer dessa verdade um estilo de vida, ficará surpreso ao ver como Deus coloca cada coisa em seu tempo perfeito. Número 4. Confiar nos planos de Deus e encontrar esperança em seu propósito. Às vezes, a vida nos lança em um mar de incertezas. Preocupamo-nos com o amanhã, com o que virá, com o que não entendemos. Há momentos em que tudo parece fora de controle e nos perguntamos: para onde estou indo? Será que Deus realmente tem um plano para mim? E justamente aí, quando a dúvida aperta o peito, Deus nos lembra em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, afirma o Senhor, planos de bem e não de calamidade, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Que palavras tão poderosas! Não é um simples consolo passageiro, é uma promessa firme, uma âncora em meio à tempestade. Preste atenção ao que diz esse versículo: planos de bem e não de calamidade. Deus não está improvisando com a sua vida. Você não está à deriva sem direção. Ele já tem um propósito desenhado para você, ainda que agora não consiga enxergá-lo com clareza. Mas sabe o que acontece conosco? Às vezes queremos que tudo se encaixe de imediato, que as peças do quebra-cabeça se arrumem no nosso ritmo. E quando isso não acontece, nos desesperamos, ficamos ansiosos e até duvidamos da bondade de Deus. Mas o fato de você não entender o plano não significa que ele não exista. Deixe-me te dizer algo. Confiar nos planos de Deus é soltar a necessidade de controlar tudo, e isso é difícil, porque o ser humano quer certezas, quer segurança. Mas quando tentamos forçar nosso próprio caminho, muitas vezes acabamos encontrando portas fechadas, e essas portas que hoje te frustram podem ser a forma como Deus te protege ou te redireciona para algo melhor. É como quando um pai não dá ao filho tudo o que ele pede, não porque não o ame, mas porque sabe que há algo maior o aguardando. Assim é Deus conosco. E aqui vem o melhor. Deus não promete apenas um futuro, mas um futuro com esperança. Não uma esperança vazia, daquelas que dependem de circunstâncias favoráveis, mas uma esperança firme, sustentada pela sua fidelidade. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que, apesar de tudo, Deus te sustentou? Se Ele fez isso antes, por que não confiar que fará novamente? A chave está em mudar a nossa perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, deveríamos perguntar, o que Deus está fazendo com isso na minha vida? Porque às vezes as provas mais difíceis são o terreno onde crescem as maiores bênçãos. Observe o contexto no qual Deus deu essa mensagem. O povo de Israel estava no exílio, longe de casa, em uma situação que parecia sem saída. Mas Deus não disse, resignem-se, e sim, tenham esperança, porque tenho planos para vocês. Percebe? Mesmo quando tudo ao redor parecia indicar o contrário, Deus assegurava que a história não terminava ali. O mesmo acontece com você. Não importa quão incerto seja o seu presente, Deus já escreveu o seu futuro, e é um futuro cheio de bem. Então, o que você pode fazer hoje? Primeiro, entregue a Deus essas preocupações que estão roubando a sua paz. Diga, Senhor, confio que teus planos são melhores que os meus, mesmo que eu não entenda, sei que estás agindo. Segundo, sempre que a ansiedade pelo futuro tentar tomar conta, repita Jeremias 29. Grave isso no coração. Não é apenas um versículo bonito, é uma verdade que tem poder para transformar a maneira como você vê a vida. E terceiro, viva com a certeza de que Deus não se esqueceu de você. Talvez hoje você veja apenas peças soltas, mas Ele já tem o quadro completo. Confie, caminhe com fé,
porque o que Ele preparou para você é muito melhor do que você imagina. Número 5. Esperar pacientemente em Deus e não invejar o aparente sucesso dos outros. Às vezes, nos custa esperar. Vemos outros avançar, alcançar sonhos, receber bênçãos e nos perguntamos: e eu? Quando será a minha vez? É fácil cair na comparação, na frustração e até na inveja quando sentimos que nosso esforço não dá frutos tão rápido quanto o dos demais. Mas Deus nos deixa um lembrete poderoso no Salmo 37. Guarda silêncio diante do Senhor. Espera com paciência que Ele haja, não te irrites com o sucesso dos outros, nem com os que tramam o mal. É um chamado à calma, à confiança, a soltar a ansiedade e deixar que Deus faça sua obra no tempo perfeito. Quando nos comparamos com os outros, perdemos de vista o que Deus está fazendo na nossa vida. Focamos tanto no que os outros têm que esquecemos o que já recebemos. Mas o que não vemos é o processo por trás do sucesso alheio. Talvez a pessoa que hoje está colhendo passou anos semeando em segredo. Talvez o que vemos como um sucesso imediato seja o resultado de uma luta que desconhecemos. Ou talvez, simplesmente, Deus tenha um plano diferente para cada um, e o tempo de alguém não significa que seja o nosso. Esperar em Deus não é fácil, mas é necessário. Há coisas que não podem ser apressadas sem perder seu verdadeiro valor. Uma fruta colhida antes da hora é amarga. Um edifício construído às pressas é instável. Da mesma forma, há bênçãos que requerem um tempo específico para serem desfrutadas plenamente. E quando tentamos forçar as coisas, quando agimos por desespero em vez de esperar com fé, acabamos com resultados que não são os melhores. Deus não quer apenas que alcancemos certas coisas. Ele quer que as vivamos em plenitude e no momento certo. A paciência é uma demonstração de confiança. Não se trata de ficar de braços cruzados, mas de continuar caminhando com a segurança de que Deus tem tudo sob controle. Enquanto esperamos, Ele nos forma, nos ensina a depender da sua provisão, fortalece nossa fé e nos ajuda a soltar a ansiedade. Porque às vezes o milagre não é apenas receber aquilo que pedimos, mas tornar-nos a pessoa capaz de administrar essa bênção com maturidade. A comparação é perigosa porque rouba a paz. Enche-nos de ansiedade, de frustração e de perguntas sem resposta. Faz-nos duvidar do amor de Deus, como se Ele tivesse favoritos, como se tivesse se esquecido de nós. Mas Deus não trabalha com um sistema de escassez. O fato de alguém receber uma bênção não significa que a sua se perdeu. Deus tem algo único para cada um. E aquilo que Ele preparou para você, Ele não dará a mais ninguém. A inveja e a impaciência só nos desgastam. Em vez de gastar energia nos preocupando com o que os outros têm, devemos focar no que Deus já nos deu e no que Ele nos prometeu. Em vez de nos irritarmos, podemos escolher confiar. Em vez de nos compararmos, podemos lembrar que Deus tem um plano individual para cada pessoa. E em vez de nos desesperarmos, podemos aprender a agradecer e apreciar cada etapa do caminho. Se hoje você sente que está ficando para trás, que as coisas não avançam como esperava, faça uma pausa. Permaneça em silêncio, pare de olhar para os lados e volte o olhar para Deus. Diga: Senhor, confio no teu tempo. Não quero forçar nada nem me apressar. Sei que tens um plano para mim e, mesmo que hoje eu não veja, escolho esperar com paciência. Repita essa oração sempre que a impaciência tocar seu coração. Porque quando você aprende a descansar em Deus, descobre que a espera não é perda de tempo, mas preparação para algo maior. Confie. Seu momento chegará. Número 6. Tudo trabalha para o teu bem, mesmo que hoje você não veja. Há momentos na vida em que simplesmente não entendemos o que está acontecendo. Tudo parece ir contra nós, os planos desmoronam, e nos perguntamos: por que comigo? Por que isso? Por que agora?
É frustrante sentir que as coisas não saem como esperávamos, que nossas orações parecem não ser respondidas ou que estamos presos em um ciclo de provas sem sentido. Mas é justamente aí que entra a promessa de Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não algumas, não só as boas, não apenas quando tudo se encaixa perfeitamente. Todas. Isso significa que até aquilo que hoje dói, o que você não entende, o que gostaria de apagar da sua história, Deus está usando para algo maior. Mas o problema é que muitas vezes queremos ver o resultado já. Queremos que Deus nos explique, que nos mostre o porquê de cada prova antes de seguirmos adiante. E quando não encontramos respostas, nos desesperamos, tentamos tomar o controle, buscamos atalhos, fazemos tudo à nossa maneira. Mas o que acontece quando tentamos forçar algo fora do tempo de Deus? Nos desgastamos, nos frustramos e, pior ainda, nos afastamos do propósito que Ele já havia preparado. Repare no que diz a palavra, para o bem daqueles que o amam. Isso não é uma fórmula mágica, não significa que tudo o que acontecer será fácil ou confortável, mas que, se você ama a Deus e confia nele, tudo, absolutamente tudo, será usado para te abençoar de alguma forma. Mas para isso, é preciso soltar o controle, deixar de querer entender tudo e render-se à sua vontade. Não porque seja fácil, mas porque sabemos que Ele vê o que nós não vemos. Veja, às vezes pedimos coisas para as quais não estamos prontos. Talvez você deseje uma bênção, mas Deus sabe que, se a receber agora, pode desperdiçá-la ou até se machucar. Talvez tenha perdido algo ou alguém, e embora agora só exista dor, Deus está preparando algo que, a longo prazo, trará crescimento e restauração. Nem todo o bem que Deus faz em nossa vida é visível imediatamente, é como uma semente debaixo da terra. No começo, parece que nada está acontecendo, mas com o tempo, quando menos esperamos, ela começa a brotar. Nada se perde nas mãos de Deus, nem uma lágrima, nem um fracasso, nem um momento de dor. Tudo faz parte de um processo maior. É como quando alguém te diz que uma ferida vai cicatrizar. No início, você não acredita porque a dor é intensa, mas depois olha para trás e percebe que realmente sarou. Assim Deus age. Ele nos forma, nos fortalece, nos ensina a depender mais dele. E um dia, quando olhar para trás, você perceberá que até aquilo que parecia perda, na verdade, era a preparação para algo maior. O desafio é confiar. Ter fé de que Deus não se esqueceu de você, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. E aqui você precisa tomar uma decisão. Vai continuar lutando contra aquilo que não pode mudar ou vai soltar e deixar que Deus faça a sua obra? Muitas vezes o milagre chega quando deixamos de insistir na nossa própria maneira de fazer as coisas e permitimos que Deus assuma o controle. Te convido a fazer algo hoje. Em vez de perguntar, por que comigo? Diga a Deus, Senhor, não entendo isso, mas confio em Ti. Sei que estás agindo, mesmo que agora eu não veja. Essa oração, embora simples, tem poder. Porque quando você entrega sua incerteza nas mãos dele, encontra paz. E com o tempo, quando tudo fizer sentido, você perceberá que Deus sempre esteve ali, fazendo com que tudo trabalhasse para o seu bem. Número 7. Confiar plenamente em Deus em vez de nas nossas forças ou raciocínios. Você já sentiu que tudo depende de você? Que se não tiver o controle absoluto, as coisas podem sair do rumo? A sociedade nos ensinou a depender da nossa inteligência, das nossas decisões, do nosso esforço. Dizem que, se queremos algo, devemos lutar sem descanso, que, se não cuidarmos de nós mesmos, ninguém cuidará. E claro, o esforço é importante, mas o que acontece quando isso se transforma em um peso que nos esgota, nos enche de ansiedade e nos deixa sem paz? É aí que entra o convite de Deus em Provérbios 3.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos confronta porque nos desafia a soltar, a deixar de depender da nossa própria lógica e a confiar completamente em Deus difícil? Muito. Porque nossa natureza quer entender, quer controlar, quer ter tudo claro antes de dar um passo. Mas Deus nos diz: confia em mim, mesmo que agora você não entenda tudo. E esse é o verdadeiro desafio. Porque às vezes a vida nos coloca em situações que fogem ao nosso raciocínio, momentos em que nossos planos não funcionam e o que parecia seguro desmorona. E é nesses momentos que percebemos que nossa inteligência tem limites, mas a sabedoria de Deus não. Deus vê o que nós não podemos ver. Nós vemos apenas o presente, o que está bem diante de nós. Mas Ele vê o quadro completo, o passado, o presente e o futuro. É como quando uma criança quer correr a toda velocidade, sem perceber que mais adiante há um obstáculo. O pai a detém, mas a criança não entende o motivo. Ela se frustra, se irrita, porque não vê o que o pai vê. Assim acontece conosco. Às vezes Deus nos freia, fecha portas, nos diz para esperar. E nossa reação muitas vezes é de impaciência. Queremos soluções imediatas, queremos que tudo se resolva do nosso jeito. Mas, quando aprendemos a confiar em Deus, em vez de na nossa própria lógica, somos libertos desse peso desnecessário. O problema é que, muitas vezes, queremos que Deus nos guie, mas, ao mesmo tempo, não queremos soltar nossas próprias ideias. Dizemos: Senhor, mostra-me o caminho, mas lá no fundo já temos uma ideia da resposta que desejamos ouvir. Queremos que Ele confirme o que já decidimos. Mas confiar em Deus não é buscar aprovação para nossas decisões, e sim estar dispostos a seguir sua direção, mesmo que não seja a que esperávamos, porque, embora possa parecer ilógico no momento, seu caminho sempre é melhor. Tememos nos enganar, temos medo de fracassar, e esse medo nos faz agarrar o controle, acreditar que, se não segurarmos o volante, tudo se perderá. Mas o que aconteceria se você soltasse esse medo? Se, em vez de se preocupar com o que não pode controlar, decidisse descansar na certeza de que Deus já tem um caminho preparado? Porque Ele não apenas promete nos guiar, mas também diz que endireitará as nossas veredas. Você consegue imaginar isso? Aquilo que hoje parece complicado, difícil, intransitável, Ele fará mais claro, mais leve, mais seguro. Mas para isso, primeiro é preciso soltar. Hoje te desafio a tomar uma decisão. Entregue a Deus aquilo que tanto te preocupa. Essa decisão que você não sabe como tomar. Esse problema que já faz tempo que tenta resolver sem sucesso, diga: Senhor, entrego isso a Ti. Não quero depender da minha lógica, quero depender de Ti. E então, observe como Ele começa a abrir caminhos que você nem imaginava. Porque quando deixamos de forçar as coisas e aprendemos a confiar, tudo começa a fazer sentido. E o melhor de tudo, encontramos a paz que tanto precisamos. Número 8. Quando o de Deus é maior que a sua razão. Nos custa soltar, não é? Queremos entender tudo antes de dar um passo. Nos apegamos à lógica, às nossas ideias, ao que parece razoável segundo a nossa experiência, e quando algo não se encaixa no nosso esquema mental, nos desesperamos. Queremos respostas imediatas, explicações claras, soluções que façam sentido para nós. Mas aqui está a verdade que às vezes esquecemos. Deus não pensa como nós, seus caminhos não seguem a nossa lógica. E isso não é um problema, é uma bênção. Isaías 55 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, afirma o Senhor. Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os de vocês, mais altos do que os céus sobre a terra. Se você pensar bem, isso é libertador. Você não precisa entender tudo para confiar em Deus. Não precisa ter cada detalhe resolvido antes de se mover.
Porque enquanto você vê apenas uma parte da história, Deus vê o quadro completo. Enquanto você analisa o imediato, Ele trabalha com a eternidade em mente e isso muda tudo. Mas aqui vem o desafio. Você está disposto a soltar sua necessidade de entender tudo e confiar que Deus sabe o que faz? Acontece algo curioso conosco. Queremos que Deus faça a sua vontade na nossa vida, mas ao mesmo tempo queremos que se encaixe nas nossas expectativas. Dizemos, Senhor, guia minha vida. Mas lá no fundo temos uma lista de como gostaríamos que Ele fizesse isso. E quando as coisas não saem como desejamos, nos frustramos, duvidamos, perguntamos se Deus realmente está agindo. Mas deixe-me te dizer algo. O fato de algo não se ajustar ao seu plano não significa que não faça parte do plano de Deus. Às vezes, o que parece um retrocesso é, na verdade, um atalho divino para algo melhor. Mas se continuarmos agarrados à nossa maneira de ver as coisas, poderemos acabar resistindo ao que, na verdade, é uma bênção disfarçada. Há portas que Deus fecha porque sabe que por trás delas há algo que não nos fará bem. Há caminhos que Ele bloqueia porque nos levariam a lugares onde não deveríamos estar. E embora no momento doa ou confunda, com o tempo entendemos que foi para o nosso bem. Veja a história de José na Bíblia. Vendido pelos próprios irmãos, injustamente preso, traído. Se alguém tinha motivos para pensar que tudo estava dando errado, era ele. Mas o impressionante é que em todo o tempo, Deus estava agindo. Anos depois, José se tornou governador do Egito, salvou sua família da fome e entendeu que tudo o que havia vivido tinha um propósito. Não porque ele percebeu na hora, mas porque confiou que Deus tinha o controle. Nós precisamos fazer o mesmo. Soltar a obsessão de entender tudo. Deixar de exigir que Deus nos dê explicações antes de agir. E, em vez disso, começar a confiar. Confiar que se algo não está acontecendo como desejamos, é porque Deus tem algo melhor. Confiar que, mesmo nos silêncios, Ele está agindo. Confiar que sua maneira de fazer as coisas é infinitamente mais sábia do que a nossa. Hoje te faço um convite. Em vez de se desgastar tentando dar sentido a tudo, repita esta oração. Senhor, os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Hoje eu solto meus planos e aceito a tua maneira de agir. Diga isso com fé. Escreva. Lembre-se sempre que a incerteza bater à sua porta. Porque quando você deixa de forçar respostas e começa a descansar em Deus, a paz chega. E então você percebe que não precisa entender tudo. Só precisa confiar naquele que entende. Número 9. Alivia sua carga. Deixe que Deus assuma o controle. Acostumamo-nos a viver carregando pesos que não nos pertencem. Às vezes é o medo do futuro. Outras vezes são as feridas do passado ou as preocupações do presente. Dizemos a nós mesmos que precisamos ser fortes, que devemos encontrar solução para tudo, que não podemos falhar. E sem perceber, vamos acumulando mais e mais cargas até que o cansaço se torna insuportável. Mas Deus não nos criou para vivermos assim. Em Salmos 55, Ele nos diz claramente: entrega as tuas cargas ao Senhor e Ele cuidará de ti. Não permitirá que o justo tropece e caia. É uma promessa, um lembrete de que não estamos sozinhos e de que Deus está disposto a carregar o que nós não conseguimos suportar. Mas aqui está a questão. Entregar as cargas não é tão simples quanto parece. Não basta dizer, Deus, toma os meus problemas, se lá no fundo continuamos preocupados e agindo como se tudo dependesse apenas de nós. Entregar significa confiar, soltar de verdade, e isso implica reconhecer que há coisas que simplesmente não estão em nossas mãos. Queremos resolver cada problema imediatamente.
Queremos respostas, queremos certezas, mas Deus nos chama a descansar no seu cuidado. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades ou deixar de fazer a nossa parte, e sim entender que nossa paz não depende de ter tudo sob controle, mas de saber que Deus tem. Quando tentamos carregar tudo sozinhos, enchemo-nos de estresse, de angústia, de pensamentos que roubam nossa paz. Mas quando aprendemos a entregar nossas cargas a Deus, algo muda dentro de nós. Não quer dizer que os problemas desaparecerão da noite para o dia, mas significa que a forma como os enfrentamos será diferente. Colocar nossas preocupações nas mãos de Deus nos permite respirar, avançar, sem nos sentirmos paralisados pelo medo ou pela incerteza. E, acima de tudo, nos lembra que não estamos abandonados, que o mesmo Deus que sustenta o universo também nos sustenta. Há algo muito importante nesse versículo. Ele cuidará de ti. Deus não apenas nos diz para deixarmos nossas cargas em suas mãos, Ele nos garante que nos sustentará. Às vezes pensamos que, se soltarmos o controle, tudo vai desmoronar, mas a verdade é o contrário. Quanto mais tentamos sustentar tudo com nossas próprias forças, mais nos desgastamos. Mas quando confiamos em Deus, encontramos um descanso que o mundo não pode nos dar. É como tirar dos ombros uma mochila pesada que carregamos o dia inteiro. A diferença é imediata, e é isso que Deus nos oferece: descanso, alívio, paz. Mas há algo mais. Deus não apenas nos alivia das nossas cargas, Ele também promete que não nos deixará cair sem possibilidade de nos levantarmos. Ao longo da vida, vamos tropeçar, cometer erros, enfrentar momentos difíceis, mas Deus nos garante que não nos deixará cair ao ponto de não termos como nos levantar. Se alguma vez você sentiu que estava à beira do colapso, que não aguentava mais, que tudo estava desmoronando, lembre-se desta promessa: Deus não te abandonou. Não importa quão grande seja o problema, não importa quão fraco você se sinta, sua mão continua te sustentando. Então, como viver essa promessa na prática? Primeiro, é preciso tomar a decisão de soltar. Não é algo automático, mas um ato consciente de fé. Toda vez que a ansiedade, o medo ou a preocupação tentarem tomar conta da sua mente, pare e entregue tudo a Deus em oração. Diga: Senhor, isso está pesado demais para mim. Não quero carregar isso sozinho. Entrego a Ti. E depois, confie que Ele está agindo, mesmo que você não veja o resultado imediato. Outra maneira de exercitar essa confiança é lembrar o que Deus já fez na sua vida. Às vezes esquecemos quantas vezes Ele nos sustentou no passado. Faça memória. Pense nos momentos em que você achou que não havia saída, e ainda assim, Deus abriu caminho. Essa mesma fidelidade continua ativa hoje. Número 10. Venha e descanse, um chamado para soltar a fadiga. O cansaço não é algo que se sente apenas no corpo, mas também na alma. Às vezes é o esgotamento físico de longas jornadas de trabalho. Outras vezes é o peso emocional de problemas que parecem não ter solução. Há dias em que simplesmente não dá mais, em que tudo parece te sobrecarregar, e tudo o que você quer é um respiro. E é aí que entra a voz de Jesus dizendo: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Não é apenas uma frase bonita, é um chamado real. É Jesus estendendo os braços e dizendo: se você está exausto, eu estou aqui. Se não pode mais, venha a mim. O problema é que muitas vezes buscamos descanso em lugares errados. Tentamos nos distrair, desligar a mente com entretenimento, fugir do estresse com soluções superficiais. Mas quando o descanso não chega à alma, por mais que o corpo repouse, o cansaço continua ali. Há quem pense que com algumas horas a mais de sono ou com férias, tudo se resolverá. Mas a verdade é que o descanso que Jesus oferece é algo muito mais profundo. É uma paz que não depende das circunstâncias, um alívio que não se encontra no mundo.
mas somente na sua presença. Repare no que Jesus diz: venham a mim. Ele não diz, resolva seus problemas e depois venha, nem descanse primeiro e depois se aproxime. Não. Ele nos chama como estamos, com nossa fadiga, com nosso peso, com nossa fraqueza. Mas há um detalhe: é necessário dar o passo. É necessário parar de tentar lidar com tudo sozinhos e nos aproximar dele com disposição de soltar. Porque sim, muitas vezes o problema não é apenas o cansaço, mas o esforço de querer sustentar tudo com nossas próprias forças. Temos dificuldade em reconhecer que estamos cansados. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade acima do bem-estar. Somos ensinados que descansar é perda de tempo, que devemos seguir em frente independentemente do esgotamento. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente. Ele não exige que sejamos fortes o tempo todo. Ao contrário, ele diz que em nossa fraqueza a sua força se aperfeiçoa. Que quando sentimos que não podemos mais, é o momento perfeito para nos rendermos a Ele e recebermos o descanso que só seu amor pode dar. O cansaço, quando ignorado, se torna uma carga permanente. E quando carregamos peso demais por muito tempo, acabamos entrando em colapso. Tornamo-nos irritáveis, ansiosos, sem paz. Por isso o chamado de Jesus é urgente. Não espere chegar ao limite. Não espere que o esgotamento te consuma. Venha a Ele hoje com tudo o que você tem, com tudo o que você sente. E o descanso dele não restaurará apenas o seu corpo, mas também sua mente e seu espírito. Algo lindo nesse convite é que não se trata apenas de soltar o peso, mas também de tomar algo em troca, o jugo leve de Jesus. Em Mateus 11, ele diz que sua carga é leve. Por quê? Porque quando caminhamos com Ele, já não carregamos o peso sozinhos. Sua graça nos sustenta, seu amor nos guia, sua presença nos fortalece, e isso muda tudo. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de ser um fardo insuportável, porque sabemos que não estamos sozinhos. Agora, como viver isso na prática? Primeiro, reconheça o seu cansaço. Não tente disfarçá-lo nem minimizá-lo. Se você está sobrecarregado, é válido admitir. Segundo, aproxime-se de Deus em oração e diga com sinceridade: Senhor, estou cansado, não posso mais. Entrego-te tudo o que pesa sobre mim e recebo o teu descanso. E terceiro, faça mudanças concretas na sua vida. Avalie o que está roubando sua paz. Quais compromissos você assumiu que não vieram de Deus? Quais hábitos precisam mudar para priorizar seu descanso espiritual? Às vezes, descansar em Deus também significa dizer não a exigências externas e sim a cuidar da sua relação com Ele. Número 11. Encontre paz na sua quietude. Deus está no controle. Vivemos em um mundo que não para. Tudo é rápido, imediato, urgente. Há uma pressão constante para fazer mais, produzir mais, resolver tudo no menor tempo possível. Mas, em meio a esse caos, Deus nos diz algo completamente diferente. Aquietem-se e reconheçam que eu sou Deus. Salmo 43. É um chamado para nos deter, sair da pressa e da ansiedade e lembrar quem está no comando. Não nós, não nossas preocupações, não nossos problemas. Deus. Mas o que realmente significa ficar quieto? Não se trata apenas de parar o corpo, mas também a mente e o coração. É aprender a silenciar o ruído interno que nos empurra para o desespero. É resistir ao impulso de forçar soluções e, em vez disso, render-nos à soberania de Deus. Porque quando tentamos controlar tudo, acabamos exaustos. Pensamos que, se não fizermos algo imediatamente, tudo vai desmoronar. Mas Deus nos lembra que sua autoridade não depende da nossa pressa. Ele continua sendo Deus, com ou sem o nosso esforço desesperado. Nos custa confiar porque queremos ver resultados na hora. Mas fé não é ver, é saber que Deus está agindo mesmo quando tudo parece parado.
Permanecer em quietude não significa passividade, significa esperar com propósito. É entender que Deus está no controle, que Ele continua sendo exaltado acima de qualquer circunstância. E isso muda nossa perspectiva, afasta-nos do medo, liberta-nos da necessidade de manipular situações e nos enche de paz. Veja o que o versículo diz: eu serei exaltado entre as nações, serei enaltecido na terra. Isso significa que, aconteça o que acontecer, Deus tem a última palavra. Nada escapa ao seu domínio. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Ele continua dirigindo a história. E se Ele governa sobre as nações, sobre o universo inteiro, como não confiar que Ele também tem o controle da nossa vida? A quietude não é apenas descanso físico, é descanso interior. É soltar a ansiedade, é parar de correr atrás de respostas imediatas e aprender a repousar na presença de Deus. Porque quando nos detemos, quando silenciamos nosso afã, começamos a ouvir sua voz. E nessa voz encontramos direção, encontramos segurança, encontramos o lembrete de que não estamos sozinhos. Mas o mundo nos empurra para o lado oposto. Nos bombardeia com informações, com exigências, com a necessidade de estar sempre ativos. Por isso, encontrar momentos de quietude é uma disciplina. Algo que devemos praticar intencionalmente. Não é fácil, mas é necessário. Porque é na calma que realmente percebemos Deus. Se hoje você sente que tudo ao seu redor se move rápido demais, faça uma pausa. Feche os olhos por um instante e respire. Diga a Deus: Senhor, reconheço que Tu és Deus. Entrego-te minhas preocupações, meus medos, minha necessidade de controlar tudo. Confio que Tu continuas no controle. E depois, fique em silêncio. Você não precisa preencher cada momento com palavras ou pensamentos. Apenas permaneça quieto e permita que sua paz encha o seu coração. A verdadeira força não está em fazer mais, mas em confiar mais. A maior sabedoria não é ter todas as respostas, mas reconhecer que Deus as tem. E a maior paz não vem de resolver tudo, mas de saber que existe um Deus que nunca deixou de estar no controle. Portanto, não se apresse, não se desgaste tentando lidar com aquilo que só Deus pode manejar. Fique quieto, reconheça-o e deixe que sua paz faça o que as suas forças não conseguem fazer. Número 12. Valente em Deus. Não temas, eu te sustento. O medo é real. Às vezes chega como preocupação com o futuro. Outras vezes nos invade com a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Ele nos paralisa, rouba nossa paz e nos faz duvidar. É um inimigo silencioso que entra na mente e no coração, fazendo-nos sentir fracos, sozinhos e inseguros. Mas, em meio a tudo isso, Deus nos dá uma promessa poderosa em Isaías 41. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha destra vitoriosa. Não é apenas um consolo, é uma declaração de poder. Uma verdade firme que nos lembra que não estamos sozinhos e que o medo não tem a última palavra. Deus não diz, não temas, porque tudo será fácil. Também não diz, não temas, porque nunca enfrentarás problemas. O que ele diz é, não temas, porque eu estou contigo. E aí está a chave. A segurança não vem da ausência de dificuldades, mas da presença de Deus no meio delas. O medo enfraquece quando reconhecemos que não estamos sozinhos, que o Todo-Poderoso caminha conosco a cada passo. Mas como isso se vê na vida real? Porque sejamos honestos, há momentos em que tudo parece estar contra nós. Os problemas se acumulam, as portas se fecham, as más notícias chegam uma após a outra. É aí que a angústia toma conta do coração. No entanto, Deus nos diz claramente, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Isso significa que Ele não apenas está presente, Ele está agindo, Ele não é espectador da tua dor.
Ele é teu refúgio, teu ajudador, aquele que peleja por ti. Deus não apenas nos diz para não temermos, Ele também nos dá 3 promessas neste versículo. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu te sustentarei. Percebe? Ele não espera que superemos o medo com nossas próprias forças. Ele sabe que há momentos em que não conseguimos mais, em que sentimos que vamos desmoronar. E é aí que ele intervém. Sua força é suficiente onde a nossa se esgota. Sua ajuda é real, não teórica. Sua mão nos sustém, nos levanta, nos dá a segurança de que não cairemos sem esperança. Observe algo, Deus menciona sua destra vitoriosa. Na cultura bíblica, a destra simboliza poder e autoridade. Não estamos sustentados por uma mão fraca ou insegura. Somos sustentados pela mão mais forte que existe, a mesma que criou o universo, a mesma que venceu a morte. Essa é a mão que te sustenta quando você sente que não pode mais. Quando o medo bate à porta, a fé deve ser nossa resposta. Não se trata de ignorar as dificuldades, nem fingir que elas não existem. Trata-se de lembrar quem é nosso Deus. Trata-se de falar com nosso coração e recordar esta promessa. Deus está comigo. Deus me fortalece. Deus me ajuda. Deus me sustenta. E quando realmente acreditamos nisso, a ansiedade perde seu poder, a desesperança se dissipa e a coragem toma seu lugar. Isso não significa que o medo desaparecerá para sempre. Haverá dias em que a angústia tentará voltar. Mas é aí que tomamos uma decisão. Vamos deixar o medo nos controlar ou vamos nos apegar à promessa de Deus? Fé não é ausência de medo, é a determinação de confiar em Deus apesar do medo. Hoje te encorajo a fazer algo. Toda vez que sentir temor, repita esta oração. Senhor, tenho medo, mas lembro da tua promessa. Tu estás comigo e me sustens. Eu escolho confiar em ti. Escreva se necessário. Coloque em um lugar visível. Lembre-se constantemente, porque quando você escolhe confiar, o medo perde o poder sobre você. E aqui está o mais belo. Quando você aprende a viver sem medo, torna-se imparável. Começa a tomar decisões baseadas na fé, não na insegurança. Tem coragem de seguir adiante, independentemente dos obstáculos. Não porque é forte por si mesmo, mas porque sabe quem é a sua fortaleza, e isso muda tudo. Número 13. Não perca a fé, a recompensa de quem persevera. Há momentos na vida em que a espera se torna longa, em que a incerteza bate forte e o cansaço nos faz perguntar: vale a pena continuar confiando? Às vezes oramos, cremos, esperamos e não vemos mudanças. Sentimos que o tempo passa e a resposta não chega, que a luta se torna mais pesada, que o coração se desgasta. Mas bem aí, quando surge a tentação de desistir, Deus nos deixa uma promessa poderosa em Hebreus 10. Assim, não percam a confiança porque ela será grandemente recompensada. Vocês precisam perseverar para que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não é em vão continuar crendo. Não é em vão continuar caminhando. Há uma recompensa para aqueles que não se rendem. Confiar em Deus não significa que nunca teremos dúvidas ou que tudo será fácil. Significa que, mesmo na incerteza, continuamos agarrados à sua palavra, que mesmo sem ver o caminho claro, seguimos avançando porque sabemos que Ele é fiel. O problema é que muitas vezes queremos ver os resultados imediatamente, mas Deus nos chama a perseverar. A fé não é apenas crer por um momento, mas continuar crendo apesar do tempo, apesar das circunstâncias, apesar de tudo parecer contrário. Há algo chave neste versículo. A confiança traz recompensa. Deus não é indiferente àqueles que seguem em frente, apesar das provas. Ele vê cada lágrima, cada oração, cada passo de fé e promete que nada será em vão. Mas a mais, ele diz que precisamos perseverar. E é aqui que muitos desistem, porque a fé é provada no processo.
É fácil crer quando tudo vai bem, mas a verdadeira confiança se revela quando permanecemos firmes, mesmo sem sinais de mudança. Perseverar não é apenas suportar passivamente, é manter-se firme na vontade de Deus. É agir em obediência mesmo quando não entendemos. É continuar servindo, continuar orando, continuar amando, continuar confiando, porque Deus não quer apenas nos dar bênçãos, Ele quer nos formar. E muitas vezes a espera faz parte desse processo. É na espera que aprendemos a depender mais dele. É na prova que nossa fé é fortalecida, que nosso caráter é moldado, que nossa relação com Deus se aprofunda. O inimigo tentará sussurrar que não vale a pena, que Deus se esqueceu, que as promessas não se cumprirão. Mas é aí que devemos lembrar que Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu algo, Ele cumprirá. Talvez não no nosso tempo, talvez não da forma que imaginamos, mas sua fidelidade é inabalável. A chave é não soltar a fé, não permitir que o desânimo nos faça parar justamente antes de receber o que Deus já preparou. Cada prova que enfrentamos tem um propósito. Ela nos ensina, nos prepara, nos aproxima mais de Deus. A perseverança não é apenas um requisito para receber a promessa, é também a evidência de uma fé verdadeira. Quando confiamos sem ver, quando seguimos crendo sem respostas imediatas, demonstramos que nossa fé não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Se hoje você se sente tentado a desistir, lembre-se desta promessa. Há uma recompensa para quem não perde a confiança. Pode ser que a resposta ainda não tenha chegado, mas Deus continua trabalhando. Pode ser que a espera seja longa, mas seu plano continua em andamento. Então, siga adiante. Não pare. Não permita que a desesperança tome o controle. Agarre-se ao que Deus te disse e confie que Ele cumprirá. Faça uma pausa e ore. Senhor, mesmo que eu ainda não veja o resultado, eu escolho confiar em Ti, mesmo que a espera seja longa. Sei que Tu és fiel. Ajuda-me a perseverar e a não soltar a minha fé, porque confio que cumprirás Tuas promessas. Escreva, lembre-se, repita sempre que o desânimo quiser tomar o controle, porque a história daqueles que confiam em Deus sempre tem um final glorioso. Não é momento de desistir. É momento de continuar crendo.